Qual o perfil do paciente com problema de coluna? Saiba que eu preciso entender o que fez com que o paciente chegasse até a clínica. A patologia da coluna lombar, ela pode ser uma hérnia de disco, uma síndrome facetária, as fraturas patológicas, osteoporóticas ou traumáticas, não importa, processos degenerativos, contraturas musculares, desvios laterorrotacionais e as dores inespecíficas. São os diagnósticos mais comuns dentre as alterações que procura a clínica de fisioterapia. Então, percebam, nós temos uma variedade de acometimentos nessa região. E eu preciso saber o porquê. Por que uma síndrome facetária? Mecânica? Por que uma fratura? Uma alteração metabólica? Uma osteoporose? Por que uma contratura muscular? Um estado emocional? Uma tensão? Então, existe o perfil do paciente que vai chegar até a clínica de fisioterapia com um desses diagnósticos, com um desses quadros. Entenda que tratar uma contratura muscular é muito fácil se você tiver um bom protocolo de drying, de liberação miofascial, use Ashmer, não importa. Você vai usar a TIC, você vai usar o recurso que você tem e vai ser eficiente na contratura, no tônus muscular. Mas por que esse tônus está com o paciente? Por que ele desenvolveu essa contratura ou desenvolve essa contratura com frequência? Esse é o diferencial nosso, é encontrar qual é a causa. Nós chamamos de mecânica causal. Se você for capaz disso, você vai conseguir tratar o seu paciente com muita eficácia. Quase todas essas patologias, vamos pensar, por exemplo, numa fratura. Obviamente, uma fratura requer tempo de imobilização, em alguns casos requer cirurgia, uma vertebroplastia, umas listeses, grau 3, requer cirurgia. Mas a maioria, saiba que a maioria das patologias da coluna, elas são extremamente benignas. A evolução é benigna. O paciente de hérnia de disco tem uma evolução boa demais. O paciente com síndrome facetária, com alteração postural mecânica, com um captor alterado, eles evoluem muito bem. E a literatura, a estatística, os artigos que a gente estuda, mostra que 90% dos pacientes que têm algum problema na coluna, eles vão evoluir bem sozinhos. Eles vão evoluir sem precisar de cirurgia. Agora, os casos que são mais importantes, que nos procuram na clínica, esse sim requer um pouco mais de empenho nosso. Mas ainda assim, a estatística mostra que o tratamento conservador é extremamente eficaz. Nós temos números. E as causas? Trauma, estresse, genética, tudo isso pode justificar um sintoma que o paciente apresenta. Mas entenda que a maioria absoluta das lesões, do quadro álgico, das patologias da coluna é mecânica postural. O que você faz durante o dia? Ao que você submete a sua coluna? Com sobrepeso, sedentarismo, encurtamento, hipermobilidade, postura prolongada. Tudo isso justifica o aparecimento da lesão. E não é usar celular, ficar com a cabeça fletida 1, 2 dias da sua vida. Não é abaixar para pegar um papel no chão ou para levantar um sofá. Essa não é a causa. Essa pode ter sido a gota. Entenda que as alterações funcionais, as alterações posturais, elas são silenciosas. Elas são silenciosas por anos. As pessoas desenvolvem uma lesão de disco, por exemplo, uma síndrome facetária, um processo degenerativo, por anos, sem ter dor nenhuma. Ficar sentado, obviamente, é prejudicial. Mas não é ficar sentado 6 horas, 3 vezes por semana. Não é isso. É ficar sentado por dias, por anos, numa posição em que o disco está em estresse. É ter uma retificação de lombar e permitir que toda a musculatura e ligamento posterior esteja distendido por anos a fio. Isso, obviamente, vai levar ao estresse daquele tecido e vai ser ocupado pela lesão do tecido. E onde acontece principalmente as lesões? L3, L4, L4, L5, L5, S1. E o que?
Veja aqui, ó, nessas imagens. Eu tenho edema na musculatura paravertebral, principalmente multífido, que são essas musculaturas intertransversária, transverso espinhoso. Uma lesão importante do disco, projetando para dentro do canal medular, comprimindo meninge, caldequina, comprimindo o saco tecal, diferente desses discos hidratados. Veja que aqui, L5-S1, teve a alteração mecânica compressiva. Todas essas alterações mecânicas compressivas, onde o disco é projetado num determinado sentido e direção, eles vão deformar ligamento. Veja, diminuição do espaço entre disco, uma bolha de ar aqui, que é o fenômeno de vácuo, que caracteriza um processo degenerativo desse disco, que foi empurrado, projetado, deslocado para frente, fazendo a calcificação dos ligamentos, os osteófitos, que nós vamos classificar aqui como um processo degenerativo. Esclerose óssea, diminuição de espaço, deformidade de borda. Então, nós temos as lesões, ó, frequente, L3, L4, L5, as hérnias de disco, já tem um disco desidratando L4, L5 e L5, S1. Então, essa é a região realmente mais comum. E para você entender quais são as patologias que acometem a coluna lombar, nós temos que algumas condições. Pronto. O que aconteceu num determinado espaço? Se eu pensar, o que aconteceu nesse espaço? O que aconteceu nesse espaço? Não é o mesmo paciente, mas eu tenho uma lesão característica de borda vertebral, diminuição de espaço, vai evoluir para uma síndrome facetária, toda compressão facetária gera hiperexcitação de terminação nervosa, que vai gerar dor. Então, eu tenho que classificar esse paciente. Classificar como? Em 4 condições. Você está estudando, nessas 4 condições, o comportamento da vértebra, o comportamento da faceta, o comportamento do disco, um comportamento muscular. Se eu entender comportamento, eu vou descobrir o que está causando a lesão. Então, vamos lá. Uma condição, um comportamento, uma classificação quanto à mecânica causal, quanto à direção da lesão, quanto à lesão e quanto à localização da lesão. Quanto à mecânica causal, perceba, todo indivíduo que tem uma alteração postural e que leva a uma extensão da coluna lombar, uma hiperatividade da musculatura extensora, extensor, multífido, intertransversário, transverso espinhoso, toda essa hiperatividade muscular faz uma imbricação facetária. Essa imbricação facetária, obviamente, que está encaixada aqui, ó, na radiografia mostra isso, quando o paciente tem uma hiperlordose, ele tem um padrão proprioceptivo de deslocamento anterior, fazendo uma sobrecarga mecânica na faceta. Isso gera um quadro de dor localizada facetária e não de compressão de raiz. Então, toda vez que eu tenho uma condição anterior, essa pessoa, ela está em queda para frente, porque o peso dela está no antepé. Vejam ali onde é que está a referência de peso. O nosso sistema tônico postural interpreta essa informação que vem lá dos captores plantares e vai gerar uma compensação para que a pessoa fique no centro de gravidade, uma contração de cadeia posterior. Um exemplo muito claro disso é a gestante, que aumenta o volume abdominal anterior, deslocando o seu centro de gravidade para frente, e que necessita de uma hiperatividade da cadeia posterior, imbricando faceta. Isso é uma condição anterior e vai me dar uma dor localizada facetária. Então, quando a gente fala quanto à mecânica causal, eu estou falando quanto a uma extensão nesse momento. E a segunda condição é exatamente o inverso disso. O indivíduo que tem o peso no retropé, ele está em queda para trás, ele tem um sistema proprioceptivo deslocado no seu polígono de sustentação. Esse deslocamento posterior, logicamente, informa o nosso sistema tônico postural que eu devo realinhar o meu corpo anteriorizando o meu tronco.
para trazer de volta para o polígono de sustentação, o que vai fazer uma contração da musculatura anterior. Toda a hiperatividade da musculatura anterior da lombar, transverso, oblíquo, reto abdominal, vai tender a uma retificação da lombar. Na retificação da lombar, eu tenho um padrão de deslocamento, desimbricação da faceta. Veja que ela está deslocada para fora. Ela não hiperexcita a terminação nervosa nessa condição, mas ela comprime o disco anteriormente. Perceba o bocejo aqui, ó. Quando o disco é esmagado, é comprimido anteriormente, ele vai fazer um deslocamento, que é o papel do disco. Toda vez que o disco, como uma estrutura adaptativa da nossa coluna, se você faz uma pressão anterior, ele se desloca para posterior. Esse deslocamento posterior, ele vai projetar para cima da raiz nervosa que está saindo no forame ou para cima do canal medular. Eu terei, então, as projeções que causam as hérnias de disco. Então, veja, qual é a mecânica causal numa vista de perfil ou numa visão sagital? O paciente sai de uma lordose desejável, que não agride nem disco nem faceta, e vem para um padrão de flexão de coluna, fazendo uma sobrecarga no compartimento anterior, que nós vamos falar que é o disco, porque é a estrutura que está sofrendo, ou ele vai para uma hiperlordose, que é uma imbricação facetária, agredindo terminações nervosas e degenerando cartilagem. É uma síndrome interfacetária. Então, isso é a mecânica causal numa vista de perfil. Se eu associar isso, uma vista anterior, então uma vista frontal, coronal, eu vou descobrir qual é a mecânica causal látero-lateral. Uma escoliose, ela pode ser idiopática, ela pode ser funcional, ela pode ser emocional, antálgica, visceral. Existem várias formas de acontecer um desvio látero-lateral no nosso paciente. Várias. Congênita, inclusive, neurológica. Então, não cabe aqui discutir todas as formas de escoliose. Mas, quando acontece um desvio látero-lateral, que tem o exemplo aqui, ó, eu tenho, portanto, um bocejo de um lado, no caso do lado esquerdo, e eu tenho uma imbricação facetária do lado direito. Isso, um desvio látero-lateral, discreto, que não é grave, 29 graus, não dá para classificar uma gravidade muito importante, que eu tenho, então, o que vai causar do lado direito desse paciente? Uma síndrome facetária. O que vai causar do lado direito desse paciente? Uma hérnia de disco. Quem vai predominar o sintoma desse paciente? Depende se ele tem retificação ou se ele tem hiperlordose. Então, um paciente que tem uma retificação com a escoliose, igual esse exemplo aqui, ele vai desenvolver hérnia de disco, porque o disco vai para trás, para a esquerda. Ele tem uma báscula de pelve importante, o sistema proprioceptivo tônico postural compensado, tem uma perna mais curta que a outra. Tudo isso é captor assimétrico que levou a esse desvio. Então, se eu associar o paciente com escoliose retificado, ele vai desenvolver hérnia de disco do bocejo, que no caso, esse paciente, o bocejo é à esquerda. Agora, se eu somar essas duas imagens, o paciente tem uma hiperlordose com imbricação facetária e que vai desenvolver a lesão do lado direito, porque é o lado que mais imbrica. Então, perceba que o gesto, a permanência, a postura, as alterações látero-lateral e antero-posterior é a mecânica causal da lesão da coluna. Eu tenho uma hiperatividade de grupo muscular aqui na concavidade, eu tenho um detrimento, eu tenho uma fraqueza, uma inibição da musculatura na convexidade. Então, sempre eu terei uma assimetria entre os músculos agonistas e antagonistas, como numa retificação, por exemplo, a contração da cadeia anterior sempre vai inibir a posterior, ou numa hiperlordose, a contração da cadeia posterior sempre vai inibir a anterior. Como é que nós chegamos nisso?
mensurando. É estudo feito e publicado em alguns congressos que mostra para nós que quando eu mensuro o perfil do paciente, eu vou classificar ele dentre 3 categorias. Ele está normal, num ângulo de 41 a 49, pela técnica de Kolbe. Ele está hiperlordótico, acima de 49, e ele está retificado, abaixo de 41. Então, veja que a gente tem um leque de normalidade que é aceitável. De todos os pacientes que tinham um tipo de dor, nós mensuramos para saber com que postura está relacionada aquela dor. Nós percebemos a primeira coisa, que na mulher, a postura predominante, na mulher que tem dor, porque nós avaliamos só a dor. A postura predominante é a hiperlordose. E nos homens que apresentavam dores, a postura predominante é a retificação. A gente sabe, obviamente, pela anatomia e biomecânica, que a largura da pelve da mulher, por ser maior, gera uma antiversão pélvica. Então, a mulher tende realmente a ter uma lordose mais acentuada que os homens, porque tem uma pelve mais estreita, tem um centro de gravidade mais aberto. Então, isso é perfeitamente aceitável, que as mulheres predominantes de dor tenham hiperlordose e os homens predominantes de dor tenham retificação. E com o que isso está relacionado? Percebam, de todas as pessoas que tinham lombalgia, nós classificamos a postura deles e nós percebemos que 88% das lombalgias está relacionado com hiperlordose. A hiperlordose, então, tem como causa mecânica predominante a hiperlordose. E é exatamente ao contrário da ciatalgia. Como é que foi a ciatalgia? Veja, nós percebemos que todos os pacientes que tinham ciatalgia, ele tinha, na retificação, 85%. Então, a estatística ela é muito clara quando a gente fala de mecânica causal na coluna lombar. 85% dos pacientes que têm ciatalgia estão retificados. 88% dos pacientes que têm lombalgia têm um aumento de lordose, que o que caracteriza a biomecânica de imbricação ou afastamento da faceta, o estresse e a sobrecarga do disco. Se eu lesei para frente ou para trás, um bocejo anterior ou um bocejo posterior, nós vamos falar de direção. Uma lesão de disco, ela pode me dar dor localizada, pontual, facetária, e ainda assim ser uma hérnia de disco, ou ela pode me dar uma dor irradiada, de compressão de uma determinada raiz, que vai ser lá numa cruralgia, ciatalgia, qualquer raiz nervosa que possa ter um trajeto alterado pela compressão de raiz. Então, nós vamos falar que esse disco, que está classificado como um perfil de dor, ele tem uma direção axial ou uma direção radial. Vocês entendem isso? Então, eu vou mostrar uma imagem aqui, aqui. Quando o disco entra no corpo vertebral, que nós temos 2 exemplos muito claros e frequentes dentro da clínica da fisioterapia, que é o disco axial. A hérnia axial é quando o disco invade uma cavidade no corpo vertebral, que pode ser o nódulo de Small, como esse exemplo, ou pode ser a epífise de crescimento, como esse exemplo. Em qualquer condição que o disco deixa de ocupar o espaço dele para ir para um outro espaço, ele herniou. Ele fez uma projeção, protusão, uma herniação, qualquer coisa, mas ele saiu do espaço dele e invadiu um espaço que não seja dele. Mas essa invasão não foi para dentro do foramen, nem para o canal. Portanto, ele não é uma hérnia radial. Ele não é uma hérnia no plano horizontal. Ele é uma hérnia no plano vertical. Ele foi para dentro do corpo vertebral. Esse perfil de hérnia não me dá dor irradiada. Ele vai fazer aproximar as 2 vértebras. Vejam essa radiografia, ou essa, que vai fazer uma imbricação
uma aproximação facetária, e essa hérnia dá dor localizada. E vejam a radial. A radial tem uma compressão medular, ela é no plano horizontal, ela vai se deslocar ou o anterior, qualquer sentido e direção, ou o posterior. Não importa, tudo isso é hérnia. A hérnia ela é muito frequente ser anterior, ela é assintomática porque ela não comprime nenhuma raiz. Mas quando a hérnia faz uma compressão, um deslocamento, uma projeção radial posterior, ela vai pegar a raiz, ela vai comprimir a medula, alguma estrutura será comprimida. E isso sim, esse é o perfil clássico da hérnia de disco. O paciente tem uma dor irradiada, diferente da hérnia axial, que o paciente tem dor localizada. Ele vai ter lombalgia, e ainda assim o diagnóstico dele é uma hérnia de disco, e não uma síndrome facetária. Esse não, ele vai ter alteração de sensibilidade, motora, reflexo, existe um comprometimento neurológico da cauda equina ou da raiz proeminente desse nível, que está sendo comprimida na saída do forame. Duas classificações, quanto à mecânica causal e quanto à direção, se ele é axial ou radial. Eu posso ter uma classificação que me dá uma expectativa de cura ou não desse paciente. Entenda, toda hérnia de disco tem uma evolução extremamente benigna. E o que é ser benigno? É a compressão deixar de existir. Por quê? Porque ela sofreu reabsorção, sofreu fagocitose, ou porque alguma condição motora levou o núcleo do disco de volta para dentro dele. Então, nós vamos evoluir bem a maioria das hérnias de disco. Mas eu quero saber se o paciente vai ter qualidade funcional nesse disco ou ele perdeu esse disco. Então, nós estamos falando de uma alteração de continente ou alteração de conteúdo. E o que é isso? Toda vez que o disco altera o seu continente, portanto, alterou sua área transversal, sem perder o seu conteúdo, ele é uma alteração continental. A alteração continental gera dor, sintoma, compressão de raiz. Então, ela é viva. A cada movimento que o paciente faz, aquele disco comprime a raiz e gera uma dor insuportável. É esse perfil de paciente com alteração continental que chega para nós carregado, porque esse disco tem uma pressão ativa em cima da raiz. Mas ele tem um prognóstico bom, porque ele ainda é uma bolsa íntegra, não vazou o núcleo do gel. Agora, quando o disco rompe todas as fibras, todos os ânulos, e extravasa o seu conteúdo, a extrusão, esse nós temos um disco que é roto, portanto, nunca mais coleciona. A capacidade desse disco de ser uma bolsa e colecionar líquido para amortecer, deixou de existir. Então, ele será um disco desidratado, vai permitir a aproximação entre vértebras, a mecânica será transferida para a vértebra. Perceba que o edema ósseo que acontece, onde o disco está totalmente rompido. Mas esse núcleo, que extravasou, vai sofrer fagocitose. Então, é uma questão de prazo que esse paciente deixa de sentir dor. Esse não. Se você não fizer alguma coisa com essa projeção, ele vai continuar sentindo dor. Então, assim, ó, um é bom, se você conseguir tratar, o paciente fica com o disco íntegro, o outro é ruim, porque ele vai evoluir para um processo degenerativo, mas ele sara praticamente sozinho, com um prazo de fagocitose, de fisiologia, tudo isso. E como é que a gente define na clínica a diferença do continente e do conteúdo? Prognóstico. Alteração do continente. A integridade do anel não existe mais. Existe integridade do anel. Então, a alteração do continente é quando o anel fibroso ele ainda é íntegro. O núcleo pulposo está sujeito aos movimentos e posicionamentos. Portanto, todas as manobras que eu faço, obviamente, se for corretas, para direcionar o disco, terá resolutividade. Diferente da alteração de conteúdo. O que é alteração de conteúdo? Relembrando vocês,
o núcleo extravasou. Se o núcleo extravasa, é porque tem ruptura do anel fibroso. O núcleo pulposo não está mais contido dentro do disco, portanto, ele não é mais uma bolsa efetiva, ele não é funcional, ele não é um disco que absorve pressão. E eu não consigo fazer com que esse núcleo volte para dentro dele só fazendo as manobras, tração, mobilização. Então, nós temos duas classificações que determinam qual é o meu prognóstico. Para alguns pacientes, eu garanto para ele que em 3, 5 atendimentos, eu vou tirar ele da crise. Em outros pacientes, eu preciso que ele permaneça na clínica 1 mês, 2 meses, para que haja o tempo de reparação. Trata analgesia, trata dor, trata mecânica, trata postura, mas o prazo é totalmente diferente. E, por último, a localização dessa lesão. A localização do disco, ela pode ser intra ou extraforaminal. Vou relembrar. O disco se desloca para frente ou para trás num deslocamento quando radial. O disco se desloca para cima ou para baixo quando num deslocamento axial. O deslocamento axial só causa dor localizada, porque imbrica a faceta por aproximação de vértebras. O deslocamento radial comprime estrutura quando ele for para posterior. Porque pode existir deslocamento radial para anterior com muita frequência, mas os posteriores é que causa dor. E essa posterioridade do disco, ela pode ser em duas condições. Ela pode ser intraforaminal, veja, o núcleo do disco que deslocou para posterior, portanto radial, fez uma compressão do foramen de conjugação do lado esquerdo do paciente para o lado de dentro do foramen. Então, nós chamamos de hérnia intraforaminal ou hérnia de axila. Por que de axila? Porque ela, se você imaginar que isso aqui é um braço, isso aqui é o outro braço, ela está aqui abaixo do braço. Então, é uma hérnia axilar, a hérnia intraforaminal. Essa hérnia, ela tem um comportamento, ela tem uma postura antálgica fechando a hérnia. Então, o paciente inclina para o lado da hérnia, a dor minimiza. Ele vai chegar para nós com uma inclinação, uma postura antálgica, e vai dizer para mim qual é a manobra que eu devo fazer para tirar esse paciente da crise, porque ela diminui a dor quando eu inclino para o lado da hérnia. Diferente da segunda posição, que a hérnia não está dentro do canal medular, não está comprimindo o foramen pelo lado de dentro, e sim pelo lado de fora. Então, eu tenho uma hérnia extraforaminal. A hérnia extraforaminal, como a própria imagem mostra e o nome diz, ela é longe do foramen, ela é longe da medula. Veja que ela está aqui. Por isso, nós a chamamos de hérnia de ombro. Então, a hérnia ela pode ser de axila, porque ela está embaixo do disco, da raiz, e ela está muito próximo da medula. É a hérnia intraforaminal. A dor desaparece no fechamento. Nós podemos ter a hérnia de ombro, que é uma hérnia longe do canal medular, ela é extraforaminal e ela tem uma dor que aumenta no fechamento. Ela melhora a dor na abertura da hérnia. Então, veja que são duas hérnias, póstero e esquerda, são idênticas praticamente no sintoma do paciente, uma ciatalgia. Só que uma tem um comportamento totalmente diferente, que é essa daqui, do que essa daqui. Veja que a inclinação para o lado da hérnia aqui aumenta a dor. Então, nós